uma questão de interferência, essa questão foi de 2018, tá? Eu considero uma questão difícil, mas difícil de você perceber o que está por trás da situação, né? Qual fenômeno vai estar por trás. Mas a solução é extremamente simples, né? É uma questão conceitual, não tem cálculo nenhum, tá bom? Então, a questão diz o seguinte, ó. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas, tá certo? Isso significa o quê? Se vão emitir as mesmas ondas, significa que vão emitir a mesma o quê, pessoal? A mesma frequência, tá certo? No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante. E no segundo, mostram a ligação na qual a polaridade está invertida. Então, a primeira ligação está correta. Você tem polo positivo com polo positivo da caixa, né? E negativo com negativo. Nas duas caixas, a polaridade está certinha, tá bom? Já na segunda montagem, o que aconteceu? Ele inverteu. A primeira está com a polaridade certa, né? E a segunda está com a polaridade invertida, né? Tá certo? Então, o que ocorre com os alto-falantes E e D, se forem conectados de acordo com o esquema da esquerda, né? Que é esse esquema aqui. Aí ele te dá várias opções. Bem, o que acontece aqui, pessoal? Quando a gente tem a primeira montagem, né? O equipamento de som, né? O equipamento de som vai estar conectado às caixas, como o próprio nome diz, tá certo? Essas ondas vão, essas caixas vão estar emitindo as mesmas ondas, tá certo? Porque isso vai estar definido pelo equipamento, né? Então, você tem aqui um sinal elétrico, você tem uma ligação aqui entre o equipamento e o som. Então, por exemplo, esses sinais elétricos são convertidos em ondas sonoras, tá certo? Pelas caixas. Quando as polaridades estão certinhas desse jeito, o que está acontecendo aqui? Você vai ter um som sendo emitido, né, pela caixa E, por exemplo, né, e vai ter o mesmo som sendo emitido pela caixa D, tá certo? E se a gente pegar aqui, traçar uma linha pontilhada ali entre as duas caixas e for analisar o som, quer dizer, esse som vai se propagar, vai caminhar no espaço todo. Então esses sons vão se encontrar aqui, tá certo? Eles vão se encontrar aqui. Do jeito que está aqui, quando essas ondas se encontrarem aqui, no mesmo ponto, o que a gente vai ter? A gente vai ter que tipo de fenômeno? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma interferência construtiva, porque você vai ter exatamente crista com crista e vale com vale, né? Então vocês estão vendo, pessoal, que o assunto referente à interferência de ondas é um assunto que costuma cair no Enem, né? Então vamos dar uma devida atenção aí nesse assunto, né? Então aqui, muito bem, como vocês responderam, você vai ter uma interferência construtiva. Você vai ter crista com crista, aí você vai ter uma amplificação do som aqui em todos os pontos ao longo dessa linha pontilhada é verdade. Por quê? Porque eles vão estar à mesma distância das fontes, né? A distância percorrida pelas ondas são iguais. É o primeiro máximo, é o n igual a zero, né? Igual a gente viu naquela questão. Agora, o que acontece na segunda montagem? Na segunda montagem vai acontecer o seguinte: a primeira onda vai continuar a mesma, mas na segunda caixa, como vai inverter a polaridade, né? Eu acabo invertendo o que a gente chama de fase, as fases dessas ondas, né? O que significa inverter as fases dessas ondas? Significa fazer máximo virar mínimo e mínimo virar máximo. Você vai inverter a polaridade,
né? Significa inverter a fase, né? Você vai inverter o sinal elétrico ali, que vai ser transmitido a polaridade, a consequência disso é inverter a fase dessas ondas, ou seja, máximo vira mínimo e mínimo vira máximo, né? Pois é, vocês que são da eletrotécnica aí, que são craques, né? Isso lembra fasores, né? Quando você está somando, fazendo interferência, você pode fazer interferência de onda usando fasores, tá certo? Tá bom? No ensino médio, pelo menos em física, não, a gente não costuma usar muito isso. Mas se você for fazer um curso de engenharia ou coisas do tipo, ou como vocês já vêm aí na eletrotécnica, tá certo? Vocês usam fasores direto. Então, ó, a gente vai somar aí, ó, agora. E aí vai dar o quê, pessoal? Você já sabe o que vai dar, né? Você vai estar somando agora máximo com mínimo. E aí vai gerar interferência destrutiva. Então, dentre as opções aí, a que vai se encaixar na resposta vai ser a letra E. Tá bom, pessoal?